Galerinha, tem uma coisa bem legal para a gente discutir hoje. Só uma introdução, na verdade, depois a gente retoma. Mas, como essa parte é uma parte bem bonitinha, tem umas aplicações bem, né, uns exercícios bem interessantes, eu queria já usar esses minutinhos desse começo de aula aí para a gente entender um pouquinho melhor a luz. Se a gente for olhar historicamente, o homem já vem estudando a luz há muito tempo, já se percebe há muito tempo que a luz é algo muito misterioso. Primeiro, devido à sua velocidade de propagação absurda, e depois devido à maneira como ela interage com o resto das coisas. Ora ela atravessa um objeto, são os objetos chamados transparentes, certo? Ora ela bate e volta, reflete, ora ela é absorvida, mas não atravessa o material, aquecendo o material. Então o homem sempre começou a fazer experimentos com a luz para tentar entender ela melhor. O Newton, lá em 1600 cacetada, pegou a luz branca, passou por um prisma e decompôs ela nas cores do arco-íris, mostrando que cada frequência luminosa tem um índice de refração diferente. Tudo bem? Mas ele entendia a luz como uma baguinha se propagando. Ou seja, como se ela fosse um corpo, um corpúsculo. Então, na verdade, tu poderia imaginar que uma lanterna é como se fosse tipo uma mangueira saindo água. Só que essas partículas de água são tão ínfimas, tão pequenas, com tão pouca massa que a gente não consegue detectar. Porém, um experimento chocou o mundo, que é aquele experimento que eu já comentei com vocês, que é o experimento da fenda dupla, que mostrou que luz com luz podia dar escuridão, assim como som com som pode dar silêncio. Tudo bem? Interferência destrutiva. Hoje eu queria mostrar para vocês qual é a matemática que está por trás das equações que vão aparecer na apostila. A apostila não mostrou a origem das equações, então ela vai ficar muito mais na parte teórica, e a apostila é muito rica na parte teórica. Enquanto nessa parte de matemática ali, alguns materiais concorrentes aí trazem as deduções, não traz dedução não, desculpa, mas pelo menos mostra mais equações. Então eu queria discutir com vocês esse detalhe. Nós já falamos de interferência de ondas, não falamos? Que é construtiva, destrutiva. Falei de fontes em fase e fontes em oposição de fase. Comentamos isso. Todos vocês já aceitam aquela ideia, ó, de que se eu tenho duas fontes em fase, F1 e F2, elas emitem ondas idênticas, crista-crista, vale-vale e assim vai. Para eu saber num ponto qualquer se vai ter interferência construtiva ou destrutiva, como é que eu procedo? É isso, calcula o número de lambdas do início da fonte até o ponto, de uma e de outra. E aí? Se elas derem a mesma caminhada em lambdas, uma caminhou 5 lambdas, a outra caminhou 3 lambdas, ou seja, o número inteiro de lambdas, elas continuarão em... Mas se uma caminhar muito bem, meio lambda a mais que a outra ou a menos que a outra, concorda comigo? Aí, em vez de ficar crista com crista e vale com vale, fica crista com vale. Interferência. Então a regrinha era assim, a gente chamava de x1, a distância do ponto a ser analisado até a fonte 1. x2, calculava o delta x e comparava isso com lambda sobre 2. Certo? N vezes lambda sobre 2. Se o n for um número par, vai dar para dividir, vai dar um número inteiro de lambdas. Interferência. E tu tá vendo, eu já vi quanto uma andou a mais que a outra. Então eu não precisei ficar contando lambda. Primeiro eu vi, uma andou 1000 metros, a outra 800, até chegar no ponto P. Então uma andou 200 metros a mais que a outra. É só ver se o lambda vai se encaixar dentro daqueles 200 a mais ali. Eu vou precisar dessa ideia hoje. Hoje eu vou precisar dessa ideia para poder avançar e fazer uma fórmula bem bonita aqui. Além disso,
Eu só preciso que tu aceite uma outra ideia. Isso que eu vou fazer agora, a gente faz inclusive no curso superior, tá? A maneira de deduzir lá vai ser a mesma. Lá. Ou seja, quando for para a faculdade, o cara não vai poder fazer nada além do que eu vou fazer aqui contigo agora, para entender esse fenômeno. Cai em prova às vezes isso. Olha só que viagem, vê se não é bem simples de entender. Para que eu faça a experiência de Young funcionar, eu vou ter aqui uma fonte de luz monocromática, ou seja, uma cor só e ainda polarizada, as vibrações, os campos eletromagnéticos, todos sendo emitidos bonitinhos, paralelos uns aos outros, não tem? Luz assim, luz assim, luz assada. Quando eu posso representar, na verdade, eu deveria representar os campos eletromagnéticos, de repente assim, né, perpendicular ao quadro, mas eu posso representar o campo eletromagnético oscilando como se fossem cristas e vales da água. Funciona a mesma coisa, porque na verdade essa experiência demonstrou que a luz também tem um caráter ondular. Tu concorda que na hora, já que essa fonte, essa lâmpada aqui, ela está exatamente entre os dois orifícios, beleza? Tu concorda que a luz vai chegar aqui e aqui junto? Quando a luz atingir esse orifício, se esse orifício tiver um comprimento da ordem de nanômetro, é isso aí, o nanômetro, não tem problema nenhum. Nanômetro, 10 na menos 9, que é mais ou menos o comprimento de onda da luz, certo? 500 nanômetros, beleza? Então vai acontecer o fenômeno da difração. Então, em vez de a luz passar retinho, ela vai se espalhar aqui pelas bordinhas disso aqui. Ó. Quer dizer que esse orifício vai funcionar como uma nova fonte de luz. E a mesma coisa vai ocorrer nesse orifício aqui, né? A luz vai sofrer difração, que é a capacidade de contornar um obstáculo. Lembra disso? Observe, então, que eu fiz os dois orifícios e fiz a luz chegar ali igual, de uma mesma fonte. Então tu deves concordar que essas fontes de luz agora funcionam como fontes gêmeas. A luz que é emanada de um orifício e de outro é idêntico. Quando uma está com campo elétrico assim, a outra está com campo elétrico assim. Uma com campo magnético assim, a outra com campo magnético. Perfeito? Bom, eu posso botar o meu olho em qualquer posição e deixar a onda chegar no meu olho e analisar no meu olho se vai acontecer interferência construtiva. Só que tu imaginar um sujeito ali é desagradável, melhor é tu imaginar a parede, esperar a luz bater na parede e analisar o que vai acontecer num determinado ponto. Agora olha só que interessante. Com esse desenhozinho já dá para começar a perceber por que vai aparecer regiões claras e regiões escuras. Tudo bem? Mas para a gente poder matematizar isso, para a gente poder relacionar. Relacionar o quê? Peraí. Relacionar a distância entre os orifícios, vou chamar de Dzinho, beleza? A distância entre aonde a parede vai estar, onde eu vou analisar as ondas batendo, e a placa com os orifícios, eu vou chamar de Dzão, aceitável? Eu vou pegar bem no meio aqui da brincadeira e vou traçar um eixo, pode ser o nosso eixo X até se tu quiser. Um eixo de referência para eu poder medir as coisas. E aqui então eu posso fazer um eixo. Tudo bem para vocês? Eu vou pegar um ponto específico da parede. Eu vou pegar esse ponto aqui da parede. Eu quero analisar aquele ponto da parede. Embora a luz tenha o caráter ondulatório, nós sabemos que um raio de luz se propaga em linha. Ou seja, depois que ele difratou, eu posso imaginar esse fenômeno da seguinte maneira, ver se tu aceita. Deixa eu apagar minha fonte de luz aqui. Observe que a geometria não mudou em nada, né? Continua tudo a mesma coisa. Tu aceita então que sai um raio de luz do orifício de baixo e atinge o ponto P? E sai um raio de luz do orifício de cima e atinge o ponto P? Tranquilo? Para que eu possa usar essa ideia e saber se a interferência no ponto P vai ser... Eu deveria conseguir calcular o delta X entre um caminho e outro, não é? Entre o caminho X1 e o caminho X2, né? Aqui é que entra a brincadeira. Aqui é que a brincadeira fica legal. Se tu vai fazer isso na tua casa, como tu não vai ter como fazer esse corte nanométrico numa placa, tu usa fio de cabelo. Então, na verdade, tu deixa aberto, e no lugar dos orifícios tu bota esse fio de cabelo. Certo? Funciona. E aquele laserzinho de 1,99.
Então tu posiciona os fios de cabelo bem pertozinho um do outro, fazendo quase uma fresta entre os fios de cabelo, e bota o laserzinho ali. Se tu vai fazer isso no teu quarto escuro, tu só vai conseguir a franja na parede, a franja, claro escuro, em vez de duas sombras de fio de cabelo, se tu tiver uma distância adequada. A distância do teu aparato, 2 fios de cabelo e o laserzinho de 99, até a parede tem que ser grande, comparada com o fio de cabelo, comparada com a distância do teu laserzinho ao fio de cabelo. Então tu vai estar aqui assim, tu vai ter que ficar lá, até buscar a franja. De perto tu não vai achar a franja, tem que te afastar um pouco mais eventualmente, beleza? O que eu estou querendo te dizer? Que essa distância D é muito, muito maior que essa distância Dzinho, beleza? Agora olha que interessante. Para uma distância muito, muito grande, tu aceita que ao olhar essa situação, ela poderia parecer com isso aqui para uma distância muito grande, ó. Vê se tu aceita isso ou tu fica incomodado. Para uma distância suficientemente grande, tu concordas que esses ângulos aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo, vão ser parecidos? Praticamente iguais? Esse é o detalhe perigoso. Porque como aqui eu estou próximo, né? Tu teria que entender o seguinte, ó, que se eu botasse esse ponto aqui, ó, tu concorda que os raios ficariam muito mais paralelos agora? Tudo bem? Se a distância D for realmente muito, muito maior que essa aqui, pode dizer que é paralela. Essa sacanagemzinha vai ser usada no curso superior também. Por quê? Porque sem ela não ocorreria o fenômeno. Sem esta aproximação o fenômeno não poderia ocorrer. Por isso que ele não ocorre quando tu te aproxima demais da parede. Aí tu vai ver só as duas marcas dos 2 fios de cabelo. Tu não vai ver uma franja claro, escuro, bonitona. Certo? Resumindo, já que eles vão atingir um ponto P em algum lugar, tu aceita que a distância que um vai andar mais que o outro é essa aqui, ó. Cara, tu vê a sacadinha dos sujeitos para poder descobrir a matemática, para poder calcular quando é que vai ter franja clara ou franja escura. O cara teve que simplificar o fenômeno, né? Perceber que para distâncias grandes aqueles raios eram praticamente paralelos e ele quer descobrir esse delta x, ó. Aquele que é o delta x, né? É o quanto o raio de baixo vai andar mais do que o raio de cima. Tudo bem para vocês? Ô, professor, pois não. Isso vai ser também a diferença do tamanho das franjas? Sim. Esse ângulo θ, ó. Desculpa. A distância entre as franjas não vai ser esse delta x. Esse delta x vai ser o quanto uma onda tem que andar mais que a outra para atingir o ponto P. Se vai acontecer interferência construtiva ou destrutiva, a gente vai ver através do N depois. E aí depois a gente vai raciocinar sobre as franjas e vai conseguir achar a espessura da franja, que é o que a apostila fez, né? Pessoal, olha só. Se nós descobrirmos esse ângulo θ aqui, como eu tenho essa distância D aqui, né? Concordam? Eu poderia dizer que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aceitável? Aceitável, né? Só que tu concorda, porque assim, ó, quando essas linhas estiverem paralelas, como referência, eu posso usar até uma linha central para medir esse ângulo θ, né? Já que essas linhas vão estar praticamente paralelas, eu posso medir o ângulo θ aqui com a linha central, né? Não saindo nem do orifício 1 nem do orifício 2. Se essas duas vão estar paralelas, claro que uma linha central indo direto ao ponto P, certo? Também vai estar com o mesmo ângulo que as outras linhas. Esse ângulo θ, cara, ó, esse ângulo θ que essa aqui faz com a horizontal, ó, esse ângulo θ aqui é aquele ângulo lá, ó. Dá para aceitar isso? θ, né? Esse aqui é o complemento, não é, do θ? E esse aqui é o complemento do θ, né? É o próprio θ. Já discutimos isso outra hora, né? Certo? Eu posso imaginar um triângulo retângulo aqui, não posso? Quem é o seno daquele θ ali? Quem é o seno daquele θ? Cateto oposto
hipotenusa. Tu concorda que para ângulos pequenos, esse ângulo é um ângulo bem pequeno, né? Já que está lá longe, né? Certo? Tu concorda que para ângulos pequenos o seno é aproximadamente igual à tangente? Lembram disso? E quanto vai ser a tangente desse ângulo então? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Seria o quê? Tu concorda que isso aqui é Dzinho sobre 2? Aceitável? Então a tangente de θ, que é aproximadamente o seno de θ, ficou igual a Dzinho sobre 2 dividido por Dzão. Pode ser, né? Cateto oposto, cateto adjacente, não pode? Coca. Certo? Sobre Dzão. Ou seno de θ é igual a Dzinho sobre 2 Dzão. Posso igualar esses senos de θ? Desconfiado, estou cometendo algum deslize aqui. Se eu chamar de L essa distância que ele andou, por que eu chamaria de L? Não quero. É isso mesmo. Mas eu achei esquisito ter aparecido o Dzinho lá e aqui. Mas vamos ver, não fiz nada de absurdo até agora, né? Mas se eu igualasse isso aqui, apareceu um x ao quadrado, um d ao quadrado ali que eu não quero. Aliás, isso aqui está absolutamente honesto, eu estou absolutamente seguro do que eu fiz. Sem problema nenhum. Agora, essa parte aqui, eu não queria ter usado essa aproximação, não estava contando usar essa aproximação. Pois não. Esse coisa vai ser realmente Dzinho sobre 2? Porque ele não parece, o Dzinho não parece ser tipo dessa diferença. Parece mais tem toda a razão, cara. Obrigado, salvasse. Olha só que um aluno atento faz. Estava todo agoniado já. Obrigado, amigo. Só aconteceria de ser Dzinho sobre 2 se o ponto tivesse alinhado, como esse caso aqui, né? Se não tivesse alinhado, não seria, né? Certo? Por isso que aqui eu chamei de eixo Y. Certo? Então, se eu peguei um ponto qualquer P, que forma um ângulo θ, peguei um ponto qualquer P, que forma um ângulo θ com essa linha do meio, eu vou dizer que esse tamanho todo aqui é Dzão, sem problema. E aí sim, vamos usar a aproximação. Já que seno é aproximadamente igual a tangente para ângulos pequenos, eu posso usar cateto oposto sobre o cateto adjacente. Já que a hipotenusa e o cateto adjacente serão praticamente iguais nesse caso, para ângulo muito pequeno. Tranquilo? E aí sim eu posso igualar seno de θ a seno de θ, né? E ficaria assim, ó, y sobre dzão é igual a ΔX sobre Dzinho. Só tem um detalhe. Eu não usei essa linha do meio aqui como referência? E aqui eu usei a linha do meio como referência? Não, né? Concordam que eu deveria usar a linha do meio como referência também? Se eu uso a linha do meio, o que vai acontecer com o meu D? Que aí meu ΔX vai ser aquele ali, ó. O que vai acontecer com o meu D? D sobre 2. Se era D sobre 2, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a hipotenusa ficou D sobre divisão de frações, é a primeira vezes apareceria um 2 lá em cima, né? Vou botar um 2 aqui, tudo bem? Eu tenho o direito de trocar o ΔX pelo quê? Para eu saber se a interferência é construtiva ou destrutiva. Certo? Beleza? Vamos ver, vai ficar assim, vê se tu concorda. Y vezes Dzinho sobre Dzão é igual a 2 vezes N lambda sobre 2. Corto o 2 com o 2. Vamos supor que eu quero achar o Y, onde vai a altura onde uma franja vai ocorrer, tudo bem para vocês? Então eu vou isolar o Y, não queria ter passado esses caras para cá. N lambda vezes D sobre Dzinho. Como é que eu acho a altura das franjas claras? Ou seja, da luz forte que vai atingir a parede?
quando n for par. Quais são os valores de n par? 0, 2, 4 e vai embora, né? Concorda comigo? Como é que eu faço para achar aonde vai estar uma franja escura? Basta colocar no lugar do n um número ímpar. Só tem um detalhe, né? Eu botei o meu eixo de referência, o eixo x aqui, né? Certo? Então vai acontecer o seguinte, cara, ó. Quando n for 0, vai dar a franja do meio. E aquela equação acaba meio que... ela acaba funcionando. Nessa posição ela funciona. O problema é que se eu passasse o n dividindo para lá, né? Se eu passar o n dividindo para lá, o 0 não vai funcionar no lugar do n, concorda comigo? Mas aqui funciona, né? Quando o n é 0, o y dá 0. É a primeira franja clara que nós vamos ver. Bem no meio, entre os orifícios. Vai ter uma franja clara. N igual a 1 ou n igual a menos 1 vai ser o número das primeiras franjas escuras. Tudo bem para vocês? N igual a 2 vai ter outra franja clara aqui que o n dela é 2, outra franja clara aqui que o n dela é igual a 2. E assim por diante. Só que as franjas vão dar uma afinadinha, tá? A apostila desconsidera que a franja vai dar uma afinadinha ali. Pois não. Pois é, a fórmula da apostila não é a mesma porque nós deduzimos coisas diferentes, né? Eu deduzi a equação para o fenômeno como um todo, concordas comigo? Aliás, vamos mapear isso aí. O que é o y? A altura a partir da linha 0, que é a linha central entre os orifícios. A altura onde uma franja estará. O que é o lambda? O comprimento de onda da luz usada na experiência. Tu vê, tu não pode usar qualquer luz. Tem que saber qual é o lambda dessa luz, certo? A distância da tua placa de orifícios até a parede onde as franjas serão projetadas. A distância entre os orifícios, certo? Tu vê, é isso que importa para a gente achar a altura de uma franja. Qual foi a equação que ele forneceu? A distância entre... Primeiro, ó, o que ele chamou de L? Vamos primeiro começar a botar as letras dele agora. Eu não olhei para ele antes de eu fazer a conta, certo? Então ele chamou de L, esse Dzão, né? Foi ou não foi? Deixa eu ver. Tá ali no desenho, galerinha, ó. L, ele chamou de A o desenho, não foi? Certo? Tá ficando parecido? O que falta? O N sair dali. Por que no caso dele o N saiu? Pega, bota uma franja, acha onde é que ela tá. Bota o N da outra franja, acha onde é que ela tá. E subtrai um N um do outro, né? Concordas? Ele quer a espessura de uma franja, não é? Ele não quer a espessura de uma franja? Basta eu pegar a posição de uma franja N qualquer e subtrair da N menos 1, né? Concordas comigo? Certo? Eu posso calcular onde está a franja. Onde é que está a segunda, a franja clara? Onde é que vai estar? 2. O 0 é a primeira, certo? Primeira franja acima da franja 0. 2. Tudo bem? E a franja escura antes dela? Concorda comigo? Se eu sei a posição da franja clara e da franja escura, subtraindo a posição de uma da outra, eu tenho a espessura que aí separa. 2 lambda L sobre A menos 1 lambda L sobre A, lambda L sobre A. Beleza? Agora vamos só analisar quais foram as aproximações que nós usamos para chegar naquela equação bonita ali. Seno igual a tangente, que é algo bem realista, nós já provamos inclusive a calculadora científica, né? Para valores menores que 10 graus já fica com 2 casas após a vírgula. E se tu vai baixando, quanto mais próximo de 1 grau, 0 grau, tu vai se aproximando, mais preciso isso fica. Para distâncias grandes, né? Para quando essa distância é bem grandona, outra, ó, tu não vai olhar a franja lá, tá? Nem vai ter franja mais lá, porque esse ângulo é grande. A franja se forma aqui na proximidade, tá? Aqui não se abre muito isso. A gente consegue até a oitava, geralmente, franja só. Né? Então as próximas franjas, já que o ângulo vai ser grande, a fórmula, né, não vai ser realista e o que se verifica com a ausência das franjas, certo? Além disso,
nós aproximamos que os raios que saíam dos orifícios eram praticamente paralelos, devido ao mesmo motivo que nos levou a usar a aproximação do seno igual a tangente. E deu, né? Só porque isso aqui é inteiramente honesto, isso aqui não tem aproximação, certo? Então, show de bola, formulazinha bem bonitinha aí que no ensino médio a galera não deduz. E tu veja, deduzimos coisas piores, nós usamos 2 senos, né? Certo? 2 senos. E tu vê, né, cara, mesmo já tendo feito isso várias vezes, tu viu que eu quase, como eu não olho, né, como eu não vou lá no livro olhar e, não vou, passa alguns meses, pô, se o cara não pensa no assunto, o cara pode se perder ali no D sobre 2, ó. O perigo foi o D sobre 2, o fato de ter usado essa linha central como referência. Muito bom. Se a fonte de luz ali estiver um pouco mais para cima, ela vai continuar funcionando a difração, não vai? Vai. Mas e se ela estiver para cima a ponto de uma franja encontrar com uma crista, não, um vale encontrar com uma crista, depois que ele sair da difração? Pois então, na verdade, cara, depois do ponto onde está ocorrendo a interferência maior, existem interferências ocorrendo também, certo? Mas aí também a luz já está tão tênue na hora que ela está chegando naquela região, devido à distância e ao anteparo, que já não se percebe mais. Mas assim como num mar, a gente faz jogar 2 pedras e nós vamos ver aquelas ondas se entrelaçando depois, a mesma coisa acontece. Só que na luz, para isso acontecer, a experiência tem que ser super controlada e a gente só consegue observar o fenômeno numa faixa pequena. Mas tu vê, cara, te juro, com 2 fios de cabelo e uns 5 pila ali no I99, tu faz essa experiência em casa, cara. Certo? Aí cuidado, tá? Talvez tu vá substituir os dados na tua casa, tu não vai achar uns valores tão precisos. Até porque é um pouco diferente essa experiência, né? Não é exatamente igual a essa que a gente acabou de fazer. Mas vai fechar, tá? Vai fechar a formulazinha também. Então tu vê, cara, é uma situação delicada. Essa eu lembro que até pouco tempo atrás essa fórmula me incomodava muito, tá? Então eu imagino que se pra mim ela é um pouco desconfortável, pro aluno que está começando a brincadeira agora, né? Pode acontecer o mesmo. Olha lá a 1920 da UFSC, ó. Fala exatamente do que a gente acabou de falar, ó. Tá? Então depois vocês podem arriscar essas questõezinhas aí, mas só depois. Porque agora chegou o grande momento. Já dá pra arriscar a primeira aula, tá, galera? Depois dessa aulinha que eu dei, dá pra arriscar a primeira aula, então. Amanhã a gente faz alguns exercícios antes de falar um pouquinho mais da teoria da luz. Eu vou te confessar outra coisa, cara. Eu sempre disse que a luz é uma coisa bizarra. A luz é revoltante. Que ela é dual, que ela hora se comporta como partícula, hora se comporta como onda. Mas sabe que o professor lá da Federal, ele contou uma coisa que me marcou. Ele falou, não é que ela se comporta a hora de um jeito e hora de outro. Não. É que ela é ao mesmo tempo as duas coisas mesmo. Pior que isso. Ou seja, a luz, quando ela passa por aqui, ela difrata que nem uma onda. Mas na hora que o fóton bate num átomo que está na placa, é pontual. É como uma baguinha batendo no átomo. Então tu vê, é uma baguinha passeando que ao mesmo tempo tem um caráter de onda e se difrata, safado, e interfere. Então é uma coisa esquisita. A onda não, a luz, né, as ondas eletromagnéticas não são tão simples de compreender. E é isso que nós vamos tratar nas próximas aulas. Mas para hoje está ótimo. Podem formar as equipes.